Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu vou dar excelentes dicas de livros, tanto adulto quanto infantil, livros de ficção para desromantizar a maternidade. Mas Almira, por que você vem falar pra mim de desromantizar a maternidade? A maternidade não é isso mesmo não que a gente vê na propaganda de margarina? Pai, a mãe, os filhos, todos sentados à mesa, com um sorriso no rosto, com a organização, aquela limpeza, sempre assim todos os dias. O problema é que aquilo não é a realidade, aquilo é apenas um quadro, um instante, um momento. Logicamente você vai ter momentos como aquele, mas a maternidade não se resume a isso. E o fato da mulher encontrar problemas, encontrar dificuldades, faz com que ela se culpe muitas das vezes, achando que só a maternidade dela é assim problemática e difícil. Inclusive o baby blues, muito presente no puerpério, não tem só a ver com a questão hormonal, mas também com a quebra de expectativas dessa maternidade idealizada. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal comentando sobre os livros de maternidade que eu tenho aqui em casa. São livros de não ficção. Se você quiser conferir, pode ver aqui no card. E hoje eu vou falar de livros de ficção que abordam como tema principal ou como tema secundário essa temática. No final do vídeo tem uma surpresa e tem um convite. Fique até o final do vídeo para você descobrir do que se trata. Nesses livros são permitidos às mulheres, às mães, demonstração de falhas. Sim, elas não precisam ser mulheres maravilhas, super-heroínas, que são capazes de lidar com tudo ao mesmo tempo. O primeiro livro que eu vou mostrar é um livro infantil da editora Rocco para pequenos leitores. O livro se chama Mamãe Já Foi Pequena Antes de Ser Grande, da autora Valérie Laronde. Aviso, esteja preparada, leia esse livro antes de ler para o seu filho. Talvez nem todo mundo tenha coragem de fazer essa leitura, porque envolve muito refletir sobre as próprias ações, sobre os próprios erros. Eu vi essa indicação num canal excelente chamado A Cigarra e a Formiga e eu concordo com ela que ele tem um pouco de bullying materno. De um lado temos o texto e do lado seguinte temos uma ilustração. E essa ilustração, ela nem sempre conversa de forma fiel com o que está escrito no texto. Aqui temos uma menininha perfeita que era mamãe quando pequena. Como podemos observar, ela sempre comia tudo, ela não deixava nada no prato. Ela nunca colocou o dedo no nariz. E ela nunca, jamais falou um palavrão sequer. Também nunca foi dada a usar as canetinhas coloridas como representação artística na parede. Você reconhecer que você também é uma pessoa falha, que também pode cometer erros e principalmente que também pode pedir desculpas, inclusive pedir desculpas ao seu filho, com certeza é repensar a maternidade. O segundo livro infantil que eu vou mostrar para vocês se chama Quando a Mamãe Virou um Monstro, da autora Joanna Harrison e tradução da Gilda de Aquino. Nas ilustrações nós vemos uma situação bastante real, que é uma mãe que tem inúmeras atividades para tomar de conta ao mesmo tempo. A sobrecarga materna é algo bem real e que com certeza tem influência no modo como ela fala com seus filhos. E sim, mamãe também é humana e a sua exaustão pode levar a algumas consequências. Pode inclusive fazer com que ela perca a paciência com seus filhos e se transforme em um monstro, como aqui na ilustração. O que não significa incompetência e muito menos que ela pouco ama seus filhos. Inclusive, esse livro aqui não é para ser lido só por criança não, mas pelos adultos que moram com as crianças também. O terceiro livro que eu vou mostrar é um livro que eu não tenho no formato físico, eu li no formato e-book, mas que eu já fiz resenha, trouxe aqui para o canal e você pode conferir aqui no card. E o livro se chama Dias de Abandono, da Helena Ferrante. De certa forma, ele é a versão adulta desse livro que eu mostrei agora, A Mamãe Virou um Monstro. Quando uma mãe não vai bem consigo mesma, como por exemplo no caso de Dias de Abandono, em que Olga termina um relacionamento duradouro, ela não se sente capaz de conseguir cuidar adequadamente de seus filhos. A sua mente já não funciona da mesma maneira e ela se culpa também por não estar conseguindo fazer as coisas como fazia antes. No momento em que a mulher vira mãe, ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ser uma pessoa que se relaciona com outros adultos também. E quando você lê um texto que fala sobre isso, você gera identificação, você sente empatia por essa mulher e a partir disso você consegue reconhecer ao seu redor outras mulheres que passam pela mesma situação e oferecer uma mão de apoio. O próximo livro que eu vou comentar é um livro clássico que eu li no final do ano passado e foi um dos melhores de 2017 e eu estou falando de Anna Karenina, de Lev Tolstói.
Ana, com certeza, é uma mãe controversa. Eu me pergunto muitas vezes se Ana realmente queria ser mãe ou se Ana foi mãe por uma questão de conveniência social. Você lê um texto em que um filho fica em segundo plano, em que uma mãe dá muito mais valor ao relacionamento atual dela do que aos filhos, é de certa forma chocante. Por outro lado, quando nós vemos um homem que deixa os filhos em segundo plano para deixar um relacionamento em primeiro plano, nós não estranhamos tanto assim. Por que nós temos tanta raiva da Ana? Por que nós temos tanta revolta com ela e pelo que ela faz com os filhos dela? E nós não temos a mesma raiva com outros homens que fazem as mesmas coisas. Tá aí um livro do século XIX que nos faz refletir sobre uma situação muito atual. Outro livro excelente que também figurou entre os meus favoritos de 2017 foi o livro nacional A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da autora Marta Batalha. Eu já resenhei esse livro com mais detalhes, você pode conferir aqui no card, e ele vai falar sobre a história de Eurídice e de sua irmã. Ambas são mães, e ambas têm sonhos e anseios que vão além da maternidade. Elas acham o fato de serem mães maravilhoso, mas somente ser mãe não faz com que elas sejam mulheres completas. E com certeza podemos enxergar as irmãs Eurídice em mulheres ao nosso redor, seja mãe, tias, avó, primas, diversas outras que nunca quiseram ou nunca tiveram a oportunidade de falar sobre o que acontece com elas. Outro livro incrível para discutir sobre a desromantização da maternidade é o livro Quarto, da Emma Donoghue, um livro que eu também resenhei no passado. Talvez vocês não conheçam o livro, mas conheçam a adaptação cinematográfica, que ficou até bem famosa, e ele vai contar a história de uma jovem que foi raptada e mantida em cativeiro. Lá, ela foi violentada de diferentes formas, tanto psicológica, quanto física, quanto sexual. E lá ela teve um filho. E esse filho é o pilar que sustenta a sua sanidade. Com esse livro, nós podemos compreender um pouco sobre depressão materna e sobre transtornos psicológicos psiquiátricos entre mães. É um livro tocante, é narrado pelo Jack, o garotinho, o filho dessa mãe que foi sequestrada, e é um livro que eu recomendo que todos leiam. E o último livro que eu vou indicar também foi um livro lido em 2017 e foi um livro que inspirou a série da HBO Big Little Lies chamado Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Temos aqui 3 mães como protagonistas com seus filhos iniciando o jardim de infância. As 3 mães fogem aos estereótipos do que uma mãe deve ser e também uma das mães inclusive é uma mãe solo, enquanto outra já vivenciou o divórcio e vive aquele eterno dilema do filho que acaba gostando mais de um pai do que do outro. E a surpresa é que eu, junto com a Tailane do canal Despindo Histórias, junto com outros amigos booktubers, em outubro nós vamos fazer uma maratona Leia Mulheres. Será um mês quase todo de leituras dedicadas a escritoras mulheres e tem vários desafios incríveis. Eu convido vocês todos a participarem para vocês não perderem nenhuma novidade. Eu sugiro que se inscreva aqui no canal e também se inscreva lá no meu Instagram, @eraumavezalmira. E se gostou desse vídeo, também deixe seu joinha e compartilha com os amigos. Obrigada!